Salve, salve, galerinha concurseira! Salve, salve, minha galerinha EP! A galerinha mais preparada, mais rocheda do Brasil. Bem, galerinha, vamos dar continuidade, né? Estamos falando da Lei 11.343. Então, vamos lá dar continuidade, né? A gente vai tá terminando esse bloco, a gente termina. Como eu disse para vocês, a gente tem que pegar alguns dispositivos, não dá para a gente trabalhar tudo, obviamente, porque né, a gente tem que focar nos pontos principais e não vai dar tempo para você. Ah, Emanuel vai dar todo o conteúdo. Tu vai ler todos os dispositivos? Não vai. Não vai, porque vai ter dispositivo que eu aqui mesmo vou dizer, ó, provavelmente isso não vai cair. Provavelmente isso vai cair. Tu vai para onde? Tu provavelmente vai cair. Não quer dizer quando eu digo provavelmente não vai cair, que não vai cair, mas a probabilidade é menor. Né? Como eu disse para vocês, não é só o Estou Preparado que faz isso. Você pegar o Alphacom, eu trabalho no Alphacom, faço isso. Estratégia, Gran Concursos, não é? Todos esses vão fazer a mesma coisa que a gente está fazendo aqui, beleza? Então, tem que ser safo. Então, artigo 38, né? Paramos no artigo 37, né? Paramos lá no artigo 37, que é do fogueteiro, né? Dos aviãozinhos. Então, a gente trabalhou esse artigo 37 e agora a gente vai, né, para o artigo 38. 38, pessoal, é aquele único crime. Quando se fala em único crime, é aquele, estamos aqui, é o único crime da modalidade culposa, não é? No código, ó, na Lei 11.343. Então, o artigo 38 é o único crime de modalidade culposa na Lei de Drogas, tá? A conduta tipificada é daquele que prescreve, né? Ou seja, autoriza o uso, concede a prescrição ou ministra, que é entregar para o consumo, não é? Drogas. Né? Então, ele prescreve ou ministrar culposamente drogas sem que delas necessite o paciente. Ou seja, o cara prescreveu um remédio que o paciente não necessita, né? Ou ele aplicou doses excessivas ou em desacordo com a determinação legal ou regulamentar. Ora, a doutrina majoritária diz que esse crime é um crime próprio. A doutrina majoritária diz que é crime próprio. Se eu estou dizendo doutrina majoritária, então você já sabe que existem divergências, né? Então, a doutrina majoritária diz que isso aqui é crime próprio. E pois só poderia ser praticado por profissionais da área de saúde, tá? E lembrando, se a conduta, aqui é conduta culposa, se a conduta for dolosa, temos o tráfico ilícito de entorpecentes, tá? Então, aqui a conduta tem que ser culposa. Por isso que o crime é de detenção de 6 meses a 2 anos. Parágrafo único, o juiz comunicará a coordenação do Conselho Federal da Categoria Profissional que pertence ao agente. Olha aí, o cara pode sofrer uma punição administrativa. Conduzir embarcação aeronave após o consumo de drogas, expondo a dano potencial e crueldade de outros. Se a gente fosse pegar o CTB aqui, a gente faria o mesmo um comparativo. Aqui é o barco. Na estrada, na rodovia, na via, é o veículo, né? Então, temos aqui uma analogia aqui. Um crime, você também não pode dirigir veículo automotor, não é? Drogado, bêbado, aqui é a mesma coisa, né? Da mesma forma que é crime lá, aqui também
é crime, tá? Então, o agente estiver conduzindo embarcação aeronave, após consumir álcool, não é? Cuidado, cuidado. O cara conduzir embarcação ou aeronave após consumir álcool, ele não incorre neste crime, tá? É mesmo, mano? É. Pois o álcool não está listado na lista da Anvisa, né, como droga. Então, se liga. Aqui é conduzir embarcação após o consumo de droga. Droga. Né? Então, se liga aqui, tá? Então, bora lá. Então, detenção de 6 meses a 3 anos, além da apreensão do veículo, cassação da habilitação, respectiva proibição de obtê-la pelo mesmo prazo da pena privativa de liberdade aplicada. Ou seja, se o cara recebeu 3 anos de pena privativa de liberdade, ele vai ficar proibido de obter a habilitação por 3 anos. 3 anos preso, 3 anos de proibição. As penas de prisão e multa aplicadas cumulativamente com as demais serão de 4 a 6 anos e de 400 a 600 dias se o veículo referido no caput deste artigo for de transporte coletivo de passagem, uma balsa. Tá? Corre nesses crimes aqui. 41. O indiciado ou acusado que colaborar voluntariamente com a investigação policial e o processo criminal na identificação dos demais coautores ou partícipes do crime e na recuperação total ou parcial do produto do crime, no caso de condenação, terá a pena reduzida de 1 a 2 terços. Tá? Então, preste atenção. Esse artigo 41, preste atenção. O indiciado, deixa eu botar o marca-texto aqui. O indiciado ou acusado que colaborar voluntariamente com a investigação policial e o processo criminal na identificação dos demais coautores ou partícipes do crime e na recuperação total ou parcial do produto do crime, no caso de condenação, terá a pena reduzida de 1 a 2 terços. De 1 a 2 terços. Este instituto é o que chamamos de delação premiada. Esse tipo de dispositivo está presente em diversas leis penais, como da organização criminosa, e estimula o acusado a denunciar seus comparsas. Né? Por outro lado, não é qualquer delação que é suficiente para motivar a redução da pena. Né? Primeiramente, a colaboração precisa ser voluntária. Além disso, também é preciso que as informações sejam úteis, levando à identificação de outros envolvidos no crime, bem como a recuperação total ou parcial do produto do crime. Artigo 45. Artigo 45. Então a gente já pulou a 41, não é? 42, 44, que vai falar. 44 vai falar do que os crimes são inafiançáveis, suscetíveis de sursi, graça, indulto e anistia. Isso aí vocês já sabem, então tranquilo, não é? E vamos por 45. Tem cursos aí que já vai pular para 83, né? No 45 já pula por 83, a gente não vai ver ainda mais dispositivos. Então, é isento de pena o agente que em razão de dependência ou sob o efeito proveniente de caso fortuito ou força maior. Presta atenção, aqui a gente tem um excludente de culpabilidade. Se liga aqui, aí a gente tem um excludente de culpabilidade. Proveniente de caso fortuito ou força maior de droga, era o tempo da ação da omissão, qualquer que tenha sido a infração penal praticada, inteiramente capaz de entender o caráter lícito do fato ou determinar-se de acordo com esse entendimento. Então, presta atenção. Primeiro,
este dispositivo, não é? Ele tem o quê? Aí determina a isenção de pena quando o criminoso age sob efeito de drogas, mas apenas em duas situações. Então, o cara só vai ser isento de pena, só vai existir uma excludente de culpabilidade quando ele for dependente ou quando estiver embriagado em razão de caso fortuito ou motivo de força maior. É foda mesmo, né? É isso mesmo. O cara cometeu o crime, mas ele vai ser isento de pena em razão da dependência de drogas. E o que é dependente é aquele que tem o vício, não é? E por isso termina preso a droga de forma que não consegue por si só livrar-se de sua influência. Então, preste atenção, é isento de pena o agente que, em razão da dependência, ou não é aí, ou sob o efeito proveniente de caso fortuito ou força maior de droga. Então, é o dependente ou aquele que estiver embriagado em razão de caso fortuito ou força maior. O dependente é aquele que tem um vício, né? E também é isento de pena aquele que comete crime sob efeito de drogas, cujo resultado, caso de fortuito ou força maior. Como assim, Emanuel? Caso fortuito ou força maior. É o exemplo do agente que foi obrigado por outra pessoa a consumir drogas quando estava em cárcere privado. Esta pessoa não responde pelos próprios atos e por isso não está sujeito ao cumprimento de pena. Então, quais são os casos de isenção de pena? Do dependente e aquele que está, não é? Que está, como é que se diz? Que com proveniência de caso fortuito ou força maior, ter utilizado drogas. Então, ele utilizou as drogas, mas não foi por vontade própria. O cara obrigou ele a fumar maconha, a cheirar cocaína. Então ele vai ser isento de pena. Tá? 50. Ocorrendo a prisão em flagrante, a autoridade policial judiciária fará imediatamente a comunicação ao juiz competente. A autoridade policial judiciária é o delegado, tá? Remetendo a cópia do auto lavrado, do qual será dada vista ao Ministério Público em 24 horas. Que é o auto de prisão em flagrante que ele tem que enviar ao juiz. Para efeito da lavratura do auto de prisão em flagrante e estabelecimento da materialidade do delito, é suficiente ao laudo de constatação de natureza e quantidade de droga, firmado por perito oficial ou, na falta deste, por pessoa idônea. Pessoa idônea é aquela que é uma pessoa idônea. Desculpe. É aquela que é moral, tem moral, nunca passou por nada de que vá manchar a sua honra, né? Então, é isso que é a pessoa idônea, tá? Então, recebeu, comunicou. Houve a prisão em flagrante, então tem que fazer o quê? A comunicação imediata ao juiz competente da prisão, remetendo cópia do auto lavrado e enviando, obviamente, o auto de prisão em flagrante em até 24 horas para o juiz. Né? Então, veja, a comunicação é imediata. O auto de prisão em flagrante, que é em até 24 horas, tá? Então, lavrou-se o auto de prisão em flagrante, é droga. Aí o que ele faz? Ele, para o efeito de lavratura desse auto, ele estabelece a materialidade do delito, né? Dizendo, ó, no laudo, a constatação da natureza que aquilo é droga e a quantidade de droga. Beleza. Não é ele que tem que assinar que aquilo é droga, tem que ser um perito oficial ou uma pessoa idônea. Tá certo? Agora, obviamente, né, a doutrina ela fala, porra,
deveria, a lei de drogas deveria dizer, né, o que é idôneo, o que é essa pessoa idônea. Então, a gente dá um conceito geral. O perito que subscreveu o laudo a que se refere para o primeiro deste artigo não ficará impedido de participar de laudo de elaboração definitiva. Então, esse laudo aqui primeiro vai ser um laudo preliminar para depois ter um laudo definitivo. Recebida a cópia do auto de prisão em flagrante, o juiz, no prazo de 10 dias, certificará a regularidade formal do laudo de constatação, ou seja, realmente isso aqui é droga, e determinará a destruição das drogas apreendidas, guardando-se a amostra necessária à realização do laudo definitivo. A destruição das drogas será executada pelo delegado de polícia competente no prazo de 15 dias na presença do Ministério Público e da autoridade sanitária. O local será vistoriado antes e depois de efetivada a destruição das drogas, referida no parágrafo 3º, sendo lavrado o auto circunstanciado pelo delegado de polícia, certificando nesta a destruição total delas. A destruição de drogas apreendidas sem a ocorrência de prisão em flagrante deve ser feita por incineração no prazo máximo de 30 dias contados da data. Vixe Maria, que danada aconteceu com esses 50 aqui. Meu Deus do céu. Puxa, que danado foi isso aqui. Foi isso aqui nesse artigo 50. Hum. 50A. A destruição de drogas apreendidas sem a ocorrência da prisão em flagrante será feita por incineração, no prazo máximo de 30 dias, contadas da data da apreensão, guardando-se a amostra necessária à realização do laudo definitivo, aplicando-se em couber o procedimento, não é? Meu Deus do céu, o procedimento aí do parágrafo 3º. Então, presta atenção. Uma coisa é isso aqui. Bora lá. Incineração de drogas com prisão em flagrante, sem prisão em flagrante. Então, aqui é o artigo 50. Aqui é o artigo 50A que a gente estudou. Com a prisão em flagrante, a destruição será efetuada pelo delegado no prazo de 15 dias, não é? Contados da determinação juiz na presença do MP. No caso de não ser prisão em flagrante, a destruição será feita por incineração no prazo máximo de 30 dias, contados da apreensão. A destruição será feita pelo delegado na presença do Ministério Público e da autoridade sanitária. Então, o que muda aqui é o prazo, não é? É o prazo. Com prisão em flagrante, prazo 15 dias. Sem prisão em flagrante, 30 dias. É isso que você precisa saber, tá certo? E para a gente encerrar, infiltração. Agentes infiltrados. Em qualquer fase da persecução criminal relativa aos crimes previstos nesta lei, são permitidos, além dos previstos em lei, mediante autorização judicial e ouvido o Ministério Público, os seguintes procedimentos investigatórios. Primeiro, infiltração, agente filtrado, né? Por agentes de polícia em tarefas de investigação constituída pelos órgãos especializados. Mas, preste atenção, em qualquer fase da persecução, ou seja, do processo, são permitidos, além dos previstos, mediante autorização judicial. Quero que vocês se fixem nisso. Não pode haver infiltração de agentes sem ter autorização judicial. A não atuação policial sobre os portadores de drogas
seus precursores químicos ou outros produtos utilizados em sua produção que se encontrem no território nacional, com a finalidade de identificar e responsabilizar maior número de integrantes de operações de tráfico e distribuição, sem prejuízo da ação penal cabível. Ora, quer dizer isso aqui? Cabe aqui um procedimento investigatório. O que é que o cara fez aqui? O que é que o cara fez? A não atuação policial sobre portadores de seus precursores que ou produtos utilizados em sua produção que se contentam com a finalidade de identificar, ou seja, ele está postergando o flagrante. Ele tem 3 traficantes, mas ele diz, porra, se eu esperar um pouco, eu vou pegar a turma todinha. Isso é postergar, com a finalidade de identificar e responsável maior número de integrantes. Na hipótese do inciso 2 deste artigo, que é esse daqui, a autorização será concedida desde que sejam conhecidos em itinerário provável e a identificação dos agentes do delito e dos seus colaboradores. Esses são procedimentos investigatórios especiais previstos especialmente para os crimes tratados na lei de drogas. Peço sua atenção especial para não confundir esses procedimentos com aqueles trazidos na lei, de organização criminosa. Primeiramente, a utilização desses procedimentos depende de autorização judicial, que deve ser concedida após oitiva do Ministério Público. E atenção aqui, pois em outras leis há procedimentos que dependem de autorização judicial. Aqui depende. Então, infiltração. Agentes policiais são introduzidos na organização criminosa. Não atuação policial, entrega vigiada ou flagrante retardado ou postergado, A autoridade policial deixa de agir no momento flagrante de forma a identificar, a responsabilizar demais pessoas envolvidas. E com isso, a gente encerra, a nossa lei de drogas. Como eu disse para vocês, a gente pegou os principais pontos para a gente detonar, tá? Então é isso que cai. Então se liga, é isso que cai. Suave danado, fé, força e foco.